Olá pessoal, tudo bem? Vou começar a correção da semana 8, então, semana 8 e 9, certo? 8 e 9 de atividades. Por que a língua sofre variação? Não completo, data de realização, e aqui nós temos os textos mostrando um pouquinho sobre por que a língua sofre variação, fator. A gente sabe que fatores que interferem na variação da língua é o fator geográfico, o fator social e o fator histórico. E vamos às variedades linguísticas. Lê o texto de uma reportagem sobre as influências que as línguas exercem umas sobre as outras. As línguas do Brasil. As línguas indígenas e africanas também deixaram sua marca no Brasil. As indígenas descrevem a natureza exuberante para a qual os europeus literalmente não tinham palavras. As africanas impregnaram nossa cultura, especialmente na religião e na culinária. Hoje muita gente acha ruim a influência da língua inglesa. Nacionalismos à parte, esse pessoal vai ter que suar muito se quiser mesmo livrar o português do Brasil de todos os estrangeirismos. Né? Aí fica um parênteses para a gente abrir aí que o português na verdade não é do Brasil, o português é de Portugal. A língua que existia até então no Brasil eram as línguas indígenas. Vale muito bem a gente ressaltar isso, que eram diversas, centenas de idiomas indígenas que foram extintos com a extinção de tribos indígenas no Brasil. O português que nós falamos aqui é uma língua lá de Portugal, que já é um pouco bem diferente da língua deles. Ele foi institucionalizado aqui pelo fato de nós termos virado colônia de Portugal. Ok? Então é bom a gente sempre fazer esse parênteses e não achar também que ter a língua portuguesa como algo, digamos que a ser comemorado. Bom, pelo menos é uma visão muito particular minha, mas fica aí um espaço para a gente poder discutir sobre isso, pessoal. Aí tá falando assim, ó, na letra a indicação de reticências informa que foi suprimida uma parte anterior ao parágrafo reproduzido. A palavra, que palavra evidencia a mesma informação? Justifique sua resposta. Que forma que a gente, qual palavra dentro do texto evidencia que havia algo anterior, né? Então a gente vai voltar lá no texto. Algumas também, ó, as línguas indígenas e africanas também deixaram sua marca. Então esse também aí está acrescentando uma ideia anterior. Né? A palavra também acrescenta, soma. É como se estivesse somando. Acrescenta informação ao texto. Na verdade, esse é o número 1, letra A, né? B. É possível supor quem é esse pessoal citado no trecho? Explique sua resposta. Então dá pra gente saber quem é esse pessoal? São pessoas, né? Vamos voltar lá no texto para vocês poderem ver. Esse pessoal. Nacionalismos à parte, esse pessoal vai ter que suar muito. Tá falando aqui das pessoas que protegem o português, né? São os defensores da língua portuguesa. Letra C. Letra C, vamos lá na letra C. Letra C está dizendo para a gente assim: segundo o texto, a inclusão de palavras de outra língua no português é um fenômeno ocorrido apenas no passado? Não justifique, porque isso é chamado de estrangeirismo. Hoje nós temos a incorporação de palavras de origem inglesa no nosso vocabulário do cotidiano. Não, esse fenômeno.
Letra D, pessoal. Letra D. Explique os sentidos denotativo e conotativo da expressão não ter palavras. Não ter palavras no sentido de não existir palavras, sentido de não existir palavras, né? Não tenho palavras, e não ter palavras no sentido de ficar sem palavras. Vamos lá, sentido denotativo. Denotativo significa que o vocabulário da língua não conta com palavras. Vocabulário escasso, sem palavras, sem palavras. Não existe palavra, ausência de palavras. Agora vamos no sentido conotativo. Sentido conotativo, no sentido uma ideia ou uma emoção excepcional, por isso as palavras da língua não são suficientes. Então, as palavras que existem não são suficientes. Existem, não são suficientes para expressarmos. Letra E. Qual desses sentidos está sugerido no texto? Que palavra é responsável por evidenciá-lo? No texto a gente está falando no sentido denotativo e a palavra é literalmente, no sentido literal. O texto é o sentido denotativo e a palavra é literalmente. F. Levante uma hipótese por que os europeus não tinham palavras para descrever a natureza. Por que vocês acham? Porque eles tinham acabado de chegar aqui, né? Eles não sabiam o que era aquilo, então eles não sabiam como que era nomeado, qual era o nome das coisas, qual era o nome das plantas, dos bichos. Eles desconheciam o ambiente. Porque, aqui no caso é a minha hipótese, né? Porque eles tinham acabados de chegar e não conheciam o ambiente. Certo, pessoal? Então, falta a letra G agora. Letra G, né? Pra gente poder finalizar número 1. A letra G é pra gente colocar as palavrinhas aí dentro dos quadros. Vamos lá, árabe. As palavras árabes. Tudo com ai, ó. Arroz, azeite, açúcar. Depois de árabe, nós temos o chinês. Chinês, aí nós vamos ter chá, nanquim. Depois do chinês, nós temos o francês. Francês, vamos ter abajur. Abajur, avenida, envelope, gabinete. Gabinete. Inglês. Vamos lá, inglês, nós vamos ter ó, futebol, turismo e sanduíche.
futebol, turismo, sanduíche, bife, vamos lá, italiano agora, italiano nós temos ópera e cenário, depois quimbundo, pessoal, zero só ter pesquisado na internet, senzala e samba, senzala, samba, fubá, cafuné, quimbundo e tupi-guarani. Tupi-guarani nós vamos capim, carioca, cipó, abacaxi, pitanga e sucuri. Capim, carioca, cipó, abacaxi, pitanga e sucuri. Pitanga e sucuri. Certo, pessoal? Então eu vou finalizar a primeira parte aqui. Depois vai ficar faltando a 2, a 3, a 5, até a número 5, ok? Qualquer dúvida é só vocês me enviarem mensagem. Um abraço e até mais.